Olá, gente, boa noite. Agradecer a presença de vocês aqui às 7h30 da noite para a gente estar falando de um assunto que é, no mínimo, polêmico, mas é extremamente importante que a gente converse sobre esse assunto, que é o tema do suicídio. Queria agradecer a Clinicolist por esse convite para a gente estar aqui podendo bater esse papo, tirar dúvidas, conversar, trocar experiências. Tô vendo que já tem um monte de gente entrando aqui, gente que eu conheço, gente que eu não conheço. Queria agradecer a presença de todos vocês. Então, vamos começar a nossa noite falando um pouquinho assim. Meu nome é Fabiana Neri, eu sou médica psiquiatra e suicídio é uma das coisas que eu mais estudo, assim. Me debrucei muito sobre esse tema, porque infelizmente é o dia a dia do que a gente percebe na psiquiatria com quem trabalha com pacientes mais graves, que é exatamente no ramo que eu trabalho. Então, a gente está aqui hoje para poder discutir, falar sobre experiências, tirar dúvidas, né, falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre o suicídio. E a gente começa falando um pouquinho sobre o que é suicídio. Tem muita gente que confunde suicídio com letalidade. O que quer dizer isso? Na verdade, qualquer ato que o indivíduo cometa com o objetivo de findar a própria vida, isso é considerado uma tentativa de suicídio. E tem várias causas associadas a isso. Então não tem a ver se o método que ele tentou foi letal ou não foi, se foi grave ou se não foi grave. Então é importante a gente entender que o suicídio ele tem a ver não com uma escolha de morrer, mas o suicídio ele tem a ver com o desejo de pôr fim a uma dor psíquica insuportável. No momento que a gente entende que, na verdade, não é uma questão de escolha, não é uma questão de fraqueza ou de coragem, não é uma questão de caráter ou de ideação ou de desejo, simplesmente é um indivíduo que está sofrendo profundamente do que a gente chama de uma dor psíquica, ou seja, uma dor ou um sintoma causado por uma doença psiquiátrica, e que naquele momento a dor psíquica é tão insuportável que a única saída para acabar com a dor é o suicídio, é findar a própria vida. Então, o suicídio ele não é a busca da morte, mas ele é a busca do fim do sofrimento. Se a gente consegue colocar para essa pessoa que, na verdade, tem outras formas de findar com aquele sofrimento, de diminuir com aquele sofrimento ou acabar com aquele sofrimento, ela não vai continuar desejando morrer. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente entender como é que a gente trata suicídio, como é que a gente previne suicídio e como é que a gente pode ajudar essas pessoas. Tá? Eu vou esperar vocês mandarem as perguntas, mas já tem algumas perguntas aqui que a gente pode começar conversando que eu acho que são muito interessantes. A primeira delas é: eletroconvulsoterapia, conhecido como ECT, é o tratamento mais eficaz hoje para a depressão? Eu posso dizer para vocês que sim, é um dos mais eficazes. A gente tem diversos tratamentos para a depressão. Tratamentos medicamentosos, com as medicações antidepressivas, a gente tem a estimulação transcraniana, a gente tem a eletroconvulsoterapia, a gente tem o uso de ketamina e dentre os mais potentes, a gente colocaria aí a eletroconvulsoterapia para quadros mais graves e a ketamina também para quadros que são considerados também bem graves. Mas o ECT ainda é o padrão ouro, ou seja, ainda é a medicação que tem uma maior eficácia nos quadros de depressão. Isso não quer dizer que todos os pacientes com depressão vão utilizar ou vão necessitar de eletroconvulsoterapia, mas em casos graves, principalmente com risco de suicídio ou com riscos físicos, a eletroconvulsoterapia pode estar indicada para esses pacientes. Tá? Espero que tenha ficado claro aí a questão da eletroconvulsoterapia. Uma outra pergunta que chegou aqui pra gente: é possível sair do quadro depressivo sem uso de medicação? Podem ser medicações fitoterápicas? Olha, eu vou dizer para vocês o que está na literatura médica, tá? Quando a gente tem um quadro depressivo leve, a gente pode tratar só com psicoterapia. Quando a gente tem um quadro depressivo moderado, é comum a gente associar tanto a medicação antidepressiva quanto as técnicas psicoterápicas, ou seja, o acompanhamento psicológico. E quando a gente tem um quadro grave de depressão, com risco de vida, com risco de suicídio, aquele paciente que fica na cama, não tem condição de sair para nada, a gente inicialmente trata só com medicação, aguarda o paciente melhorar um pouco e depois a gente indica psicoterapia. O que diferencia um quadro leve do moderado e do grave? É o prejuízo que aquele indivíduo está sofrendo. Então, um quadro depressivo leve, ele está conseguindo trabalhar, ele consegue sair de casa, ele faz as atividades dele, ele dorme bem, mas ele está com o início de sintomas depressivos e ele busca ajuda. Nesse momento, a psicoterapia pode ser suficiente.
Mas no momento que o indivíduo começa ou a não dormir bem, ou a estar muito cansado, muito fadigado, começa já a ter dificuldade para cumprir as tarefas e as atividades do dia a dia, ele cumpre, mas com muito esforço. Quando ele já não tem o mesmo prazer para fazer as coisas que ele gostava de fazer antigamente, como sair com a família, como ir no cinema, como sair com os amigos. E isso já é considerado um prejuízo significativo do quadro depressivo. Nesse caso, as medicações antidepressivas já estão indicadas. Não existe nenhuma pesquisa que identifique uma ação antidepressiva importante dos fitoterápicos. Então, respondendo de uma forma muito simples a pergunta, não tem nenhum fitoterápico que possa realmente tratar a depressão, pelo menos não nesse atual estágio da ciência e do conhecimento técnico e científico que a gente tem. As medicações usadas para tratar a depressão são as medicações antidepressivas. E elas são medicações alopáticas, não são medicações fitoterápicas. Ok, gente? Então tá, vamos lá? Próxima pergunta. Por que, mesmo fazendo uso de medicação por longo tempo, alguém tenta e comete o ato de suicídio? Essa pergunta é super importante. Quando a gente está falando de depressão, é importante a gente esclarecer algumas questões. A depressão ela pode ser um episódio único, o indivíduo pode ter um episódio depressivo, tratar ou até não tratar esse episódio e ele nunca mais tem nenhum episódio ao longo da vida. Isso acontece em 50% das vezes. Na outra metade, nos outros 50%, é comum a recorrência de novos episódios. O que quer dizer isso? Você vai ter um episódio hoje e vai tratar ou ele vai desaparecer por ele mesmo depois de 6 meses, depois de 2 anos. E depois de 2, 3, 5, às vezes 10 anos, você vai ter um novo episódio. E caso você não trate adequadamente esse episódio depressivo, você vai continuar tendo novos episódios. O problema disso é que quanto mais episódios depressivos essa pessoa tiver, mais graves eles vão ser, mais longos eles vão ser, menos tempo entre cada episódio vai transcorrer, então você tem um agravamento da doença. Nesses casos, que a gente consegue identificar um quadro que a gente chama de transtorno depressivo recorrente, o indicado é fazer o tratamento medicamentoso no momento da crise, no momento do episódio depressivo, tratar esse episódio depressivo, alcançar a remissão total dos sintomas e principalmente o retorno funcional desse paciente. O que quer dizer isso? Ele tem que voltar a ser e a fazer o que ele fazia antes. A gente tem que ter muito cuidado com os sintomas depressivos residuais. Às vezes o paciente melhora tanto, melhora 80%, melhora 70% e ele acha que ele já está bem. Não, ele ainda tem sintomas residuais e esses sintomas residuais atrapalham a vida, dificultam as atividades diárias e deixam o indivíduo predisposto a novos episódios. Então isso é super importante. Então quando você fala usar a medicação por longo tempo, a gente tem que analisar se está usando a medicação adequada, se está na dose adequada e se o diagnóstico é adequado. Então tem uma série de questões. Só usar a medicação não é suficiente. Tem que usar a medicação certa, na dose certa, para os sintomas que a gente quer atuar, tá? E aí a questão do suicídio vem exatamente como um sintoma de gravidade de uma doença que não está bem tratada. Então, se a gente está tendo sinais ou risco de suicídio, é sinal de que a doença que está causando aquele sintoma de pensamento suicida, de desejo de morrer, não está bem tratada, não está adequada, tá? Então, a gente sempre tem que pensar isso. Então, respondendo, pode acontecer da pessoa cometer suicídio mesmo tomando medicação? Pode, mas se a medicação estiver ajustada e o paciente estiver remitido dos seus sintomas, estiver sem sintoma nenhum, estiver retornado ao seu padrão de funcionamento, dificilmente ele vai ter qualquer tipo de pensamento suicida, porque isso é a evolução de um sintoma que não está controlado, tá certo? E vamos lá, tá chegando um monte de pergunta aqui, a gente vai responder também as perguntas que o pessoal está fazendo aqui na live, mas tem mais uma pergunta aqui. Como ajudar alguém que já tentou suicídio a não fazer de novo? Essa pergunta é uma pergunta chave. Que bom que vocês estão atentos e fizeram essa pergunta. É super importante o apoio da família e dos amigos nesse caso. Muitas vezes, principalmente no quadro de depressão, o que a gente observa é que o paciente às vezes não tem força para pedir ajuda. Faz parte dos sintomas depressivos, o paciente está extremamente desanimado, sem energia. Os pensamentos pessimistas fazem com que ele pense que não adianta, que não vai ter jeito, que não tem tratamento, que não tem outra saída, que a única maneira dele acabar com aquele sofrimento é findando com a própria vida. E aí, nesse aspecto, a família e os parentes e os amigos são super importantes. Por quê? Porque eles podem observar que aquela pessoa não está bem, que ela mudou o padrão de comportamento dela e podem oferecer ajuda. De que forma?
levando essa pessoa para fazer o tratamento, apoiando ela no dia a dia. Vamos, eu vou com você. Eu sei o que você está sofrendo, não é só você que sofre, isso é uma coisa tão importante, às vezes só a pessoa entender de que ela não está nisso sozinha, de que não é só com ela. 10% da população do planeta, 1 em cada 10 pessoas que vocês conhecem sofre de depressão. E o suicídio, infelizmente, hoje é um problema de saúde pública. É muito grave, o número de suicídios no mundo é de quase 1 milhão. É muita gente sofrendo com esse mal, que é um mal que poderia ser evitado com o tratamento adequado, com a prevenção das doenças que geram o suicídio. Certo, gente? Vamos ver o que chegou aqui pra gente de pergunta? Então tá, vamos lá. Quem tem depressão pós-parto na primeira gestação tem maior chance de ter uma segunda gestação? Qual a forma de prevenção? Tá? Pelo que eu entendi assim, vocês estão perguntando sobre se quem teve uma depressão no primeiro parto tem uma chance maior de ter no segundo parto. Tem. Então, em geral, a gente vai observar essa pessoa e vai se ter mais um cuidado em relação a... Às vezes tem indicação de fazer uso de uma medicação antes de ter o bebê para prevenir o risco de depressão, isso em casos mais graves. Outros quadros, apenas a monitorização de perto, né? Então, o obstetra fazendo acompanhamento mais frequente, ela tendo acompanhamento do psiquiatra, geralmente isso pode ser suficiente. Mas, sim, é uma pessoa que a gente tem que estar mais atento e que ela tem um maior risco de isso acontecer também na segunda gravidez. A gente consegue evitar esse risco maior fazendo tratamento, usando a medicação de forma preventiva para esses pacientes. Em alguns casos está indicado. E eu tô vendo aqui um monte de gente entrando, né? Que legal. Ana Bonfim entrou, Laércio Cardial, que legal, gente, que bom que vocês estão podendo participar. Mandem perguntas, a gente está aqui para responder, a ideia é bater um papo, falem sobre as experiências de vocês. Eu acho que falar sobre suicídio é uma coisa muito importante. Até um tempo atrás a gente tinha um grande preconceito porque se achava que falar sobre tentativa de suicídio ou sobre suicídio podia incentivar as pessoas a cometer o ato, isso é uma inverdade. O importante é a gente trazer conhecimento, a gente trazer informação para que as pessoas percebam que aquilo que elas estão sentindo, aquele sofrimento, aqueles pensamentos de morte, na verdade eles são absolutamente tratáveis e que aquilo tem solução e que aquilo tem saída. Então quanto mais a gente puder falar, quanto mais vocês falarem com seus amigos, com os conhecidos, o número de gente que está aqui, poxa, está sendo muito legal participar de vocês. É a minha primeira live aqui na Olist e eu estou aqui encantada com o que a gente está podendo fazer, a interação, o que vocês estão me perguntando, está sendo muito legal. Vamos ver o que mais que chegou aqui. De novo, como posso ajudar uma pessoa que teve ideação suicida? Primeiro passo, levar essa pessoa para o tratamento. Como é que a gente consegue isso, Fabiana? Às vezes ele não quer ir, eu já ofereci, mas ele não quer. Acolha essa pessoa. Eu acho que ter uma postura de acolhimento e não de julgamento é o primeiro passo. Às vezes, na intenção até de ajudar, a gente pode ter uma postura de julgador, de não faça isso, isso não está certo, você não está fazendo a melhor escolha, isso é errado, sua família vai sofrer. Essa, em geral, não é a melhor abordagem. A melhor abordagem é o acolhimento, a gente entende o que você está passando, a gente quer te ajudar e a gente tem como te ajudar. Confia em mim que a gente vai conseguir te ajudar nessa questão. E aí você leva para um profissional habilitado e especialista na área e sem dúvida nenhuma ele vai conseguir fazer um bom diagnóstico e vai conseguir encaminhar para esse paciente, para tratamento medicamentoso, para o acompanhamento psicoterápico. Lembrando que eu sei que é dramático uma internação psiquiátrica, mas muitas vezes, dependendo do risco de suicídio, do grau de suicídio, a internação psiquiátrica ela salva vidas. O que quer dizer isso? Muitas vezes a ideação suicida, o plano suicida é tão grave, tão intenso, que você precisa proteger esse paciente no início do tratamento até que a medicação faça efeito ou a eletroconvulsoterapia faça efeito e ele esteja seguro novamente. Isso é uma coisa muito importante, baseada em todo o preconceito que a gente tem com uma internação psiquiátrica, mas muitas vezes é a chance que a gente tem de salvar a vida de uma pessoa que está gravemente doente, pensando em findar a própria vida. Todos os pacientes vão precisar de internação psiquiátrica? Obviamente que não, mas é importante a gente entender que isso não é nada de ruim para o paciente, ao contrário, muitas vezes é o que consegue salvar o paciente naquele momento, tá? Tem uma outra pergunta aqui, chegando de Sarinha.
Quem pode fazer esse diagnóstico? Só o psiquiatra ou o psicólogo também? Um psicólogo bem habilitado e com prática clínica pode fazer o diagnóstico de depressão e da ideação suicida, sem dúvida nenhuma. O importante é que o profissional que faça essa identificação encaminhe o paciente para o tratamento adequado. Isso é muito importante. Se o quadro é muito grave, não dá para a gente ficar tratando apenas com psicoterapia. Mas também se o quadro demanda psicoterapia, a gente também não pode ficar tratando só com medicação. Então uma avaliação personalizada, cada caso vai ser um caso. Não existe receita de bolo. A gente tem que avaliar o paciente, entender o que está acontecendo e a partir daí indicar qual é o tratamento ideal e específico para ele. Mas que bom, gente. Todo mundo aqui participando. Quem mais aí que está perguntando? Vamos nessa? Tem algumas questões importantes que estão chegando aqui, que é em relação a alguns mitos que a gente conhece sobre o comportamento suicida e a tentativa de suicídio. Por exemplo, quem fala que vai se matar não se mata. Isso é um grande equívoco. É muito comum o paciente que está pensando em morrer, que está pensando em se matar, comunicar antes o ato. Isso nada mais é do que uma demonstração de que ele está precisando de ajuda. Então não negligencie não esse pedido de ajuda, tá? Então é muito importante dizer assim, quem quer se mata, não avisa antes. Isso não é verdade. Se vocês ouvirem essa comunicação de alguém conhecido, acolham essa pessoa, entendam o que está acontecendo, ofereçam ajuda, ofereçam para acompanhar no tratamento, ou no médico, ou no psiquiatra, mas não negligencie isso, sem dúvida, é um pedido de ajuda e isso pode ser a diferença entre o indivíduo evoluir bem, se tratar, melhorar ou, infelizmente, acabar tentando contra a própria vida, tá? O que mais, gente? Uma coisa aqui importante, chegou aqui, interessante essa pergunta. Quando a gente fala nas doenças que são mais prevalentes, todo mundo quer saber, depressão é o que mais causa suicídio? Na verdade, não é. O transtorno afetivo bipolar, por mais incrível que pareça, é a doença mais associada à tentativa de suicídio. Os números são dramáticos. Até 50% das pessoas com transtorno afetivo bipolar podem tentar suicídio em algum momento da vida. É verdade, é dramático esse número, né? Por quê? Isso tem a ver com a gravidade da doença, isso tem a ver com o não tratamento da doença. Como o transtorno afetivo bipolar, ele evolui por episódios e depois o paciente volta a ser como ele era antes, normal, a chance desse indivíduo acreditar que não precisa mais da medicação e interromper o tratamento é muito grande. Aí vem o risco. Então, nos episódios depressivos do transtorno afetivo bipolar, nos episódios eufóricos ou irritados do transtorno afetivo bipolar, não é incomum a gente ter a ideação e às vezes a tentativa de suicídio. Então é muito comum. Quer dizer que todo paciente que tiver o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar em algum momento vai pensar em morrer ou se matar? Não. Mas é uma prevalência muito alta que sem dúvida a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Tem uma outra questão muito particular do suicídio, é o componente genético. Uma pessoa que tem na sua história um familiar de primeiro grau que tenha morrido por suicídio tem uma chance maior de tentar suicídio. Então, quando a gente está fazendo a avaliação do indivíduo, essas coisas também são levadas em conta para a gente fazer o que a gente chama de avaliação de risco de suicídio. O que é isso? Você avalia se aquele indivíduo tem um risco alto ou um risco baixo de suicídio e, a depender desse risco, você vai indicar o tratamento mais adequado. Tem aqui uma pergunta bem importante. Minha mãe é bipolar e nunca tentou. Pelo contrário, se ela pudesse, ela matava as pessoas. Ela faz o tratamento certinho no CAPS e tem uma qualidade de vida razoável. Então, você está dando um exemplo, exatamente, não é todo paciente bipolar que vai pensar em se matar. Às vezes, ela fazer o tratamento certo é super importante. Mas se acontece episódios de agressividade, como talvez você esteja relatando aqui pra gente, a dose pode ser ajustada, a medicação pode ser ajustada, às vezes são questões psicológicas, de conflitos familiares, de conflitos ambientais, e aí a psicoterapia é muito importante nesse quadro. A gente tem que lembrar que não existe essa dissociação, mente e cérebro, emoção e razão. Nós somos um só, então as coisas estão juntas. Então o tratamento medicamentoso, o acompanhamento psicoterápico, eles são importantes para que aquele indivíduo retorne até a vida funcional, adequada, feliz que ele tinha antes da doença. Mais perguntas chegando aqui. Já existem casos de crianças que tentam suicídio. Como é que eu vejo essa situação? É verdade, infelizmente o suicídio entre crianças tem crescido. As faixas de maior risco de tentativa de suicídio são os adolescentes e os idosos.
Isso teria um fator relacionado à impulsividade, à maturidade cerebral, mas em crianças esse fenômeno vem crescendo. Uma das questões associadas a isso é que as crianças elas têm um pensamento concreto. Então, no momento que elas estão vivendo uma situação de muito sofrimento, seja pelo que for, principalmente abuso físico, abuso sexual e negligência parental, ou seja, quando elas se sentem abandonadas, a ideia delas é que aquilo não vai existir mais ou que ela não vai conseguir sobreviver. E muitas vezes as crianças podem, numa tentativa impulsiva, acabar findando a própria vida. Não é um fenômeno comum, mas infelizmente a gente tem visto um número aumentado dessas ocorrências em crianças. Outra pergunta aqui muito frequente, o pessoal aqui, Guimarães está perguntando, o paciente não quer fazer o tratamento. E aí, como é que a gente faz? É uma questão muito complexa, mas o que eu posso dizer é que a gente sempre tem um jeito de ajudar essa pessoa. Primeiro, desmistificar. A gente tem que acabar com o preconceito e com as questões relacionadas ao tratamento psiquiátrico. Aquela coisa de que tratamento psiquiátrico é coisa de maluco, que médico psiquiatra é para quem é maluco ou para quem ouve vozes. Na verdade, o que a gente sabe hoje é que os transtornos psiquiátricos atingem 25% da população. É muita gente, é 1 em cada 4. Então, 1 em cada 4 pessoas que vocês conhecem, em algum momento da vida vai passar por algum transtorno psiquiátrico e vai precisar de atenção psiquiátrica. Isso é muito sério, isso é muito grande. Então, não dá para a gente continuar com o preconceito de que eu não vou para psiquiatra porque o psiquiatra é médico de maluco. A gente tem que entender que depressão é uma doença como outra qualquer, que ansiedade é uma doença como outra qualquer, que transtorno afetivo bipolar é uma doença como outra qualquer, que tem sintomas, que tem características e que principalmente tem tratamento e tem controle. Isso é uma coisa muito importante. O objetivo do tratamento psiquiátrico é sempre devolver ao indivíduo a sua funcionabilidade, a sua alegria, a sua capacidade de interagir, o seu bem-estar, a sua vida laboral, a sua vida em família, é devolver tudo aquilo que a doença tira. Então isso é uma coisa muito importante da gente falar. Sempre tem como a gente pensar no tratamento, mas o primeiro passo é a gente mesmo perder esse preconceito. Tem gente aqui falando, se alguém relata a vontade de sumir, de largar tudo, isso pode ser um sinal de que existe algo errado? Sim. Esse é um dos primeiros sinais. Largar tudo por quê? Sumir por quê? Isso é um sinal de alerta que merece sim uma avaliação para a gente entender. Não necessariamente pode ser um risco de suicídio, mas tem alguma coisa acontecendo. Pode ser um sintoma de ansiedade, pode ser um sintoma depressivo. Então é sem dúvida um sinal de alerta para a gente pensar nesse indivíduo que ele merece um atendimento, que ele merece uma avaliação até para a gente entender o que está acontecendo. Outra pergunta aqui, existe uma linha tênue entre o comportamento adolescente e a depressão? Adolescente é um serzinho diferente, não é isso? Então assim, tudo neles é exagerado, isso tem a ver com a fase, de novo isso tem a ver com a maturidade cerebral, tem a ver com um monte de coisa, com os hormônios e tal. Então o que a gente sempre indica é que um profissional experiente na área de atendimento de adolescentes consegue fazer a diferenciação entre um comportamento adolescente onde pode chorar e passar dias com humor triste por conta de um término de namoro e diferenciar isso de uma depressão. Existem critérios clínicos bem específicos e que a gente consegue fazer essa diferenciação, mas é importante que seja feito por um profissional que trabalhe e que tenha experiência com crianças e adolescentes. Faz toda a diferença. A apresentação das patologias psiquiátricas como depressão, transtorno afetivo bipolar, ansiedade, ela é diferente do que é no adulto, ela é diferente no adolescente, isso é importante. Adolescente não é o adulto rebelde, é diferente a apresentação. Então é muito importante que o profissional tenha experiência no atendimento de pacientes adolescentes e pacientes que são crianças ainda. Que bom, gente. O pessoal aqui agradecendo as respostas. Acho que tá, né? A gente está conseguindo aqui satisfazer aqui as perguntas. Vamos ver o que mais que chegou por aqui. Vamos ver. Tem uma outra pergunta aqui interessante sobre também mitos e verdades sobre o suicídio. É verdade que se uma pessoa já tentou uma vez, ela vai continuar tentando sempre? Não. Isso é um grande mito. A tentativa de suicídio tem a ver com o estado de sofrimento psíquico naquele momento.
Se esse sofrimento psíquico, que é causado por uma patologia, por uma doença, depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolar, se isso for tratado, o paciente pode nunca mais ter uma tentativa de suicídio ou uma ideação suicida. Então isso é muito importante, a gente não pode rotular os pacientes, aquele paciente é suicida, não. A gente tem que entender que tentativa de suicídio, ideação suicida, na verdade é um sintoma de gravidade de uma doença. E se a gente consegue tratar aquela doença e controlar aquela doença, ele não vai ter ideação suicida. Isso é muito importante que a gente entenda, tá bem? O que mais, gente? Pessoal aqui falando, agradecendo a live, que legal. Poxa, muito bom conversar com vocês, tá? Vamos falar também, tem uma outra pergunta aqui que chegou, a importância da família nesse tratamento. É fundamental. Esses indivíduos, eles estão sofrendo e muitas vezes eles acham que não tem outra saída, que não tem outro caminho. A família vão ser as primeiras pessoas que vão identificar que essa pessoa não está bem. Como assim ela não está bem? O que seriam os sinais de aviso ou de alerta? Seria você perceber uma mudança do padrão de comportamento. Era alegre, começou a ficar triste. Costumava sair muito no final de semana, começa a ficar mais restrito em casa. Tinha um bom desempenho na escola, as notas começam a cair. Então, mudou alguma coisa no padrão de funcionamento, vocês começam a ficar alertas, ver o que está acontecendo. Pode não ser nada, pode ser uma situação ocasional, uma briga com a namorada, pode ser um problema na escola, pode ser um problema no trabalho e aquilo vai passar. Mas se aquilo permanecer, isso pode ser um sinal de alerta. E aí a família sempre vai ser o primeiro ponto de contato, vai ser o primeiro ponto onde esse paciente vai poder se apoiar, vai poder pedir ajuda. Mas às vezes a doença é tão grave que ele não tem nem força, nem energia e nem consegue pedir ajuda. Então a família está atenta aos seus familiares, às pessoas que estão próximas, a gente entendeu o que está acontecendo, a gente diminuiu o nosso preconceito em relação ao tratamento psiquiátrico e ajudar esses pacientes a não só procurar ajuda, mas como acompanhá-los nessa busca de tratamento. Então a família ela é fundamental e às vezes é a grande diferença entre você ter um desfecho bom, fantástico, de retorno, de funcionabilidade ou um desfecho às vezes letal. Eu queria dizer para vocês que a gente vai continuar com essas nossas lives aqui, a gente vai ter uma próxima, vocês fiquem atentos no nosso Instagram da Clinicolist e no Facebook da Clinicolist, vocês vão ter lá todas as informações, dia, horário, temas, quem são os profissionais que vão estar conversando com vocês. Vocês podem fazer pedidos também, mandar sugestões pra gente de temas, de profissionais que vocês queiram que a gente apresente aqui para vocês. A gente está aqui para conversar, a gente está aqui para trocar experiências, a gente está aqui para ouvir o que vocês têm a dizer e poder acrescentar, na medida do possível, o que a gente puder acrescentar. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, foi ótimo bater esse papo com vocês, eu adorei a experiência, foi minha primeira live com vocês e eu gostei muito e espero estar aqui mais vezes para a gente continuar esse papo. Então, queria agradecer, desejar uma boa noite para vocês e vou aguardar então as sugestões de vocês com temas e profissionais que vocês queiram que a gente coloque aqui na nossa live da Clinicolist. Tá bem, gente? Obrigado, foi muito bom conversar com vocês.